Alô, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado, feito e idealizado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, principalmente você, estudante de instituição pública, você, acadêmico, universitário, pesquisador, curioso da matéria. Esse é o canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. Desde já, vou pedindo seu like. Se você não é inscrito no canal, torne-se inscrito. Isso é de suma importância para que esse canal continue existindo, para que o professor continue aqui produzindo conteúdo de pesquisa e de estudo para você. Ok? Sem mais delongas, nós estamos no módulo de História, Sistema Feudal. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu já havia falado que o sistema feudal foi o sistema social e econômico que vigorou durante a Idade Média. Para mais detalhes, visita lá a playlist, visita lá o canal do professor. Tem o vídeo lá na íntegra, para você dar uma olhadinha, tá? Tá certo? Hoje nós vamos falar mais sobre o cotidiano. Como essa sociedade, né, bem dividida entre clero, nobreza e camponês, como é que ela interagia. A princípio, a percepção de tempo, né, no sistema feudal, na Idade Média em geral, ela não era tão controlada como ela é atualmente, ou como ela se tornou na Revolução Industrial. Quando nós formos entrar em modernidade, que formos falar sobre Revolução Industrial, você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Basicamente, o cotidiano, as atividades eram baseadas no ciclo da natureza. A passagem das 4 estações do ano, já que o sistema feudal ele se baseia na produção, na terra em si, na produção, na criação de animais. Então eles se baseavam pelas 4 estações do ano. E seu cotidiano também era baseado no conjunto de atividades diárias que ele exercia. Então ele não tinha um controle de tempo, ele não tinha uma rigidez de horário. Ele tinha mais tempo livre. Ele era mais... Como é que eu posso... Ele tinha um contato maior com o mundo exterior. Ele não ficava enclausurado. Ele tinha os seus momentos de ócio. Ele conseguia, daquela vida dura de camponês, ou daquela vida observativa de nobre e de clero, ele conseguia tirar algum momento de prazer daquelas atividades pelo seu amplo contato com o mundo exterior. É diferente de hoje, que você muitas vezes fica confinado dentro de uma estrutura física, dentro de um prédio, dentro de um armazém, enfim. Então, é observável esse contato que o homem medieval tem com a natureza. E com isso, o seu fluxo de cotidiano. Mesmo assim, esse fluxo não era igualitário. Não era a mesma para toda a sociedade, já que seus grupos sociais dedicavam-se a atividades variadas, fossem elas o trabalho ou o lazer. Assim, até as formas de entretenimento de um nobre eram muito diferentes da de um camponês. Isso é óbvio, isso é lógico. Os membros da aristocracia divertiam-se com as caçadas, com os torneios, e esses torneios faziam parte de um treinamento militar também. Devemos lembrar que a força armada do período medieval era composto por nobres, na sua maioria no seu início, e com diversos jogos como o xadrez e o tarô. O tarô ele não tem uma característica mística nesse momento, mas sim uma forma de entretenimento. Além disso, divertiam-se com os jograis. Esses jograis eram artistas ambulantes, geralmente das camadas mais pobres, que recitavam, cantavam, apresentavam espetáculos circenses nos palácios e nos castelos. Esse jogral, esse artista, né, para um exemplo, observe os filmes do período medieval, né,
Tem vários exemplos deles, como Robin Hood, Rei Arthur, enfim. Aquele personagem o bobo da corte. É desse personagem, é dessa figura que se trata o jogral. O camponês também servindo como forma de entretenimento da nobreza. Aquele cara que chega no palácio e faz a nobreza rir, né? Aquela plateia rir. Os camponeses, por sua vez, divertiam-se com passatempos comunitários ao ar livre, como jogos e disputas esportivas, que eram ocasiões que podiam provar a sua força e habilidade física. E nas áreas urbanas, uma forma de entretenimento comum era o jogo de dado, praticado em praça pública ou em tavernas, que era motivo de aposta e muitas vezes provocavam tumultos e reações da autoridade, porque o ambiente aí em questão é o burgo, onde vivia o burguês, fora dos muros do feudo. Lembrando que o contexto de burguês na Idade Média não é o contexto atual, tá? Então, onde tinha jogo e bebida, vai se construir um cenário de vencedores e perdedores. Então, o contato físico, a agressividade, a violência, ela estava muito presente. E isso era uma dor de cabeça para aqueles que cuidavam da ordem da segurança, né? Até as festividades tinham grande importância na vida do homem medieval. Elas serviam como um momento de convivência social, de entretenimento, revelando as duas culturas, revelando aqueles dois mundos. A cultura da igreja e do Estado, que era aquela cultura de entretenimento oficial, sóbria, aceita como algo pautado na educação, né? Ligada aos acontecimentos da Bíblia e à vida dos santos. A cultura popular, sem nenhuma relação com o sagrado, festejava a liberdade, festejava o riso. Assim, de um lado havia o Natal e a Páscoa, que eram as principais celebrações da Igreja Católica, e de outro haviam as festas pagãs, como o Carnaval. Um dado interessante é que festa pagã, paganismo, não está relacionado ao demônio, não está relacionado a Satanás, como as religiões cristianistas, seja ela católica, evangélica, protestante, enfim, onde ela tem a mania, tem por regra, demonizar tudo aquilo que não é da igreja. Então, a festa do carnaval, do camponês, que marcava o fim do inverno e o começo da primavera, a passagem da morte para a vida, a igreja associava aquilo como uma festa pagã, como uma festa de demônio, como uma festa de Satanás. Sendo que não é bem assim, não é verdade isso. O camponês simplesmente estava festejando a passagem de um ciclo. Esse camponês que ele vivia do cultivo, ele vivia da produção, ele dependia da natureza, ele dependia de sol para plantar. Então, quando findava o inverno, que começava a primavera, que começava a semeadura, era o momento que ele se alegrava, porque era o momento que ele ia produzir, onde ele já poderia prever uma colheita para poder pagar os seus tributos, os seus impostos, que eram muitos. E a igreja ela não vai perder a oportunidade para dizer que aquilo ali é uma festa do diabo. E até hoje acontece isso, né? E essa festa do carnaval, ela estava caracterizada pelos prazeres sensuais, pelos excessos de comida e bebida. O carnaval não tinha nenhuma relação com o sentimento de piedade, com os misticismos e com a magia. Era a celebração do riso e da vida. Essa relação com o sentimento de piedade, isso é um ponto de vista da igreja. É necessário que se diga isso. Porque se você chega numa festa do carnaval, não o carnaval atual, mas o carnaval do período medieval, você poderia ver um clima de exaltação, de alegria, onde ele se dava a excessos. Então a crítica da elite, a crítica do clero, a crítica da nobreza era muito pesada em cima do camponês. Assim como as formas de entretenimento, a dieta na Europa feudal também era um elemento de distinção social. Óbvio. Os aristocratas eclesiásticos consumiam de tudo, usufruindo de uma mesa farta o ano inteiro. Apesar disso, o cardápio não era muito variado.
A base da alimentação eram as carnes, tanto de animais de criação quanto de caça. Elas eram assadas e regadas com molho, muitas vezes preparados com as caríssimas, né, especiarias do Oriente. E o consumo de verdura e legume era reduzido, reservado para o período de jejum. Em questão, aquele período de quaresma, né, era uma determinação da igreja não comer carne naquele período, em memória, né, do sacrifício do Messias, do Cristo e tal. Então era o único momento que ele comeria legume em abundância. Já a dieta do camponês era composta de cereais, preparados sob a forma de papas e mingau, de pão. E esse pão era um símbolo valorizadíssimo pelo cristianismo medieval, como símbolo do próprio Deus encarnado. Se você frequenta ou já frequentou, né, uma denominação cristã, tem aquela ritualística do pão e do vinho, né, onde narra-se aquele momento em que o Cristo ele oferece o cálice de vinho, dizendo que era o sangue da aliança que ele fazia entre os homens e que o pão era, em sentido figurado, a sua carne que estava sendo distribuída entre eles. Enfim, então o elemento do pão era muito valorizado na mesa, tanto do nobre como do camponês em geral. E estima-se que, em média, cada camponês comesse meio quilo de pão por dia. Agora, ele comia esse pão por uma observação do cristianismo, por uma observação daquele alimento sagrado, ou porque era mais barato, né? Os estudos de história e de humanas têm essa tendência de deixar mais dúvida do que certeza, ou um ponto de crítica, né? Um ponto de questionamento. Vocês me desculpem por isso. Como complemento dos pães, os camponeses consumiam legumes e verduras. A carne era rara, geralmente era consumida carne de porco, e eles a salgavam ou a defumavam para conservá-la por mais tempo. Lembrando que é um período que não existe geladeira. E a carne era rara não porque não havia animais entre os camponeses, mas era mais lógico, era mais óbvio manter esse animal vivo, manter aquele boi, aquela vaca, aquela ovelha, aquela cabra como força motriz, como produção de alimento, né? Aquela vaquinha, né, para ter leite todo dia pela manhã, aquele animal de carga, aquele animal de força motriz. Então era melhor ter ele vivo do que matá-lo e servi-lo como um assado. A criação de ovelhas para obter leite e a fabricação de queijo, já havia dito. Galinhas, patos e pombos eram também consumidos em ocasiões especiais. O mesmo princípio do animal quadrúpede. Era melhor ter aquela galinha colocando ovo todos os dias e ter aquele ovinho cozido para comer do que matar ela e servir como cozido ou como assado. Era a lógica do camponês, né? Era algo óbvio até de se pensar. Na Europa medieval, aristocratas e camponeses bebiam muito vinho. Os nobres bebiam de 2 a 3 litros por dia. Eu imagino que esse nobre, que esse clero, passava a maior parte do tempo embriagado, né? Todo senhorio procurava manter uma produção de qualidade para o consumo da nobreza local. Enquanto, enquanto o vinho das casas camponesas, de qualidade inferior, era geralmente diluído em água. Não tinha uma qualidade tão boa quanto a do nobre, mas mesmo assim o camponês ele não ficava sem seu vinhozinho, né? Na Europa medieval, agora falando de vestimentas, a túnica de mangas era a principal vestimenta utilizada por homens e mulheres. Em geral, as vestimentas femininas cobriam o corpo até os tornozelos, enquanto o modelo masculino ficava na altura dos joelhos. Por baixo da túnica usava-se uma camisa e os homens também vestiam uma espécie de calção. A nobreza exibia seu prestígio social pelo uso do tecido caro, como a seda importada do Oriente. A seda do Oriente fazia muito sucesso, pelo refinamento dos brocados e pela riqueza das cores. Já os camponeses usavam vestes mais simples, de tecido grosseiro, como os feitos de fibra de cânhamo, enquanto os aristocratas usavam botas de couro, de cano alto ou sapatos de bico longo,
os mais pobres vestiam simples sapatilhas de pano. Eu deixei aqui uma imagem para ilustrar, né, a vestimenta dessa nobreza. Você pode pausar o vídeo e observar com mais detalhe. As moradias do século VIII, em geral, né, as habitações de aristocratas e de camponeses eram feitas de madeira. O uso de pedra nas construções era mais comum onde havia pedra em abundância. Caso contrário, a pedra ficava restrita à construção de igrejas e os palácios. As dimensões e a estrutura interna das residências variavam de acordo com o status social do morador e do tamanho da família. Quanto mais rica, quanto mais próspera, mais dinheiro para se gastar, né, na construção de sua moradia. As casas dos camponeses limitavam-se a um único cômodo, e esse cômodo servia de cozinha, sala e quarto. Era só um quadrado com telha, a casa do camponês. Durante a noite, esse cômodo muitas vezes também abrigava os animais domésticos, que ajudavam a aquecer o ambiente. Deve ser uma cena engraçada, né? Engraçada e necessária, na verdade. Durante o dia, os animais soltos pelos quintais, pelo feudo, e à noite trazer essa bicharada toda para dentro de casa, porque ajudaria o cômodo ficar mais quentinho, analisando que há partes na Europa que o frio é muito severo, então esses animais serviam para autoaquecimento. Já os castelos só começaram a se multiplicar na Europa ocidental com a afirmação do poder da aristocracia. Os primeiros castelos de madeira foram construídos com a finalidade de abrigar o senhor e sua família e de controlar e proteger um território. A partir do século XI, reis e senhores mais poderosos começaram a construir castelos de pedra, que eram mais resistentes a ataque e ao cerco prolongado, caso um inimigo, né, surgisse, assim como os muros, né, que cercavam o feudo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica, útil e produtiva para vocês. Não deixe de deixar o seu comentário. Não se esqueça, né, melhor dizendo, de deixar o seu comentário, o seu like, de compartilhar, de se tornar inscrito. Fiquem todos bem e até uma próxima.